Onde a carne está, não tem mudança. Por quê? Porque cada vez que o Espírito se levanta para fazer aquilo que agrada a Deus, tanto mais a carne se levanta igualmente, da mesma maneira, com a mesma intensidade, para impedi-lo. Então eu lembro que eu citei aqui um verso tremendo que eu, na conversa, eu estava... que ela me perguntou por que eu pensava assim, por que eu falava dessa maneira, e eu estava mostrando aqui para ela, claro, conversando, né, tomando café, não estava com a Bíblia na mão, mas os versos a gente tem na mente. Gálatas 5:17. Eu quero chamar a atenção, estou lendo a Bíblia aqui, tem gente aí que diz que eu não pego na Bíblia. Aqui, Gálatas 5:17 fala assim, preste atenção nisso, é bom você prestar atenção. Por quê? Porque o nosso espírito de fé, ele deve acompanhar o que está escrito. É conforme o que está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Agora, nós cremos, por isso falamos, mas nós cremos no que está no Evangelho escrito. Eu não posso crer naquilo que não está no Evangelho, porque aí não é o mesmo espírito de fé, me entendeu? Depois eu vou achar esse verso e vamos aí mastigar. Mas Gálatas 5:17 diz assim, está escrito assim, porque o desejo da carne é contra o espírito. Isso a gente já sabe. E também a gente já sabe que o desejo do espírito é contra a carne. Duas coisas a gente já sabe. Terceira coisa que a gente já sabe, e estes são opostos entre si. A gente já sabe. Mas agora vem um adendo, um apêndice aqui, né, que essa semana eu estou com um apêndice na mente. Tem aqui uma vírgula e tem um final antes do ponto, que a gente deve prestar a máxima atenção. O que é? Para que não façais o que quereis. Ou seja, eu quero alguma coisa, mas para o que eu não faça aquilo que eu quero, então a carne se levanta. Quer dizer que a carne é o grande opositor da vontade de Deus que está em mim. Se você vai aqui a Romanos capítulo 7 e vê o discurso do apóstolo Paulo, esse discurso aqui é um discurso teológico de vida tremendo, ele fala aqui umas coisas, quer ver? Olha só, ele diz aqui, quando eu quero fazer o bem, né, encontro nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei que está na minha mente. Então, por isso, eu não consigo fazer o bem que eu quero. Não é que eu vá fazer só o que é errado ou mal, não. É que muitas vezes eu não vou conseguir fazer o que é correto. E quando a gente falha, a gente sofre. Quando a gente comete erros, a gente sofre, sim ou não? Aí é que entra aqui o consolo da palavra. É por isso que existe o Evangelho. O Evangelho não é para outra coisa. O Evangelho é para levantar o caído. Mas quando é que eu estou caído? Quando eu quero fazer o que é correto, sei o que é correto, sei que devo fazer o que é correto, mas não consigo. Ou seja, há em mim uma força enorme que não deixa eu fazer o que eu quero. O que eu quero? Eu quero fazer o que é correto. Mas essa força enorme em mim, ela está levantada para não deixar com que eu faça o que eu quero fazer, que é agradar a Deus, como está em Gálatas 5:17. Para que não façais o que quereis, aí está a carne. Por quê? Porque você quer agradar a Deus. Por isso é que Paulo fala aqui, né? Ele diz aqui, deixa eu achar exatamente esse verso aqui que está em Romanos capítulo 7. Ele diz aqui, porque segundo o homem interior, Romanos 7:22, eu me deleito na lei de Deus, mas eu vejo outra lei em meus membros, que se rebela contra a lei da minha mente. Ou seja, a lei que está na minha mente é a lei do espírito de vida, né? Então é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. Eu quero viver
corretamente, acertando todo o tempo. Mas aí ele diz, mas vejo outra lei em meus membros que se levanta contra essa lei que está na minha mente, que é a lei do Espírito de vida, e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Se você avança aqui, vai até Romanos 8,3, você vê quem foi que colocou essa lei nos nossos membros, né? Então, peraí. Então a gente chega aqui a um comentário. Se Romanos 8,3 diz que foi o próprio Deus que colocou a lei do pecado em meus membros, e essa é a carne, tudo de ruim, está em meus membros. Ela está posta em meus membros para me impedir de fazer aquilo que agrada a Deus. Aí, pô, se você não tiver o Evangelho da Graça ativado na tua mente, você pira. Não pira? Pira. Por quê? Porque, poxa, se Deus é tão bom, por que ele fez essa maldade com a gente? Porque isso é uma tremenda maldade, não é verdade? Ó, você tem no teu espírito, na tua mente, a vontade, a lei do Espírito de vida que te leva, né, o desejo é agradar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra lei diferente que está nos teus membros, colocado pelo mesmo patrão, que se levanta contra essa lei que está na tua mente para não deixar você fazer o que você quer fazer. Que confusão, cara! Que confusão, não é? Por isso é que o tema de hoje nasceu, os olhos naturais e os olhos espirituais. Então, você já percebeu que já começamos aqui com essa ministração, né? Nem coloquei a vinheta aqui, mas depois eu coloco e ela entra aí, na edição ela vai entrar. Existem os olhos naturais e existem os olhos do entendimento. Então, eu tenho um olho natural e eu tenho um olho do entendimento espiritual. O meu olho natural, ele funciona através da minha mente natural. Não se esqueça de que nós temos duas identidades, sim ou não? Nós temos a identidade adâmica, que é a identidade carnal, né? A carne. Nós temos na carne a mente natural, a mente carnal, que não pode considerar as coisas do espírito. Ela não pode, porque ela é limitada ao mundo carnal, mas ela está em mim, né, também. E eu tenho o olho natural, né, que é o olho com o qual eu vejo aquilo que está aqui, fisicamente, visivelmente. Então, a identidade natural em mim, que Paulo às vezes chama de homem exterior, é uma identidade que se corrompe dia após dia. Por que ela se corrompe dia após dia? Tem que explicar por que ela se corrompe. Ela se corrompe porque, primeiro, ela é animal. Ela funciona com a mente animal e ela tem o olho animal. Então, isso cria um ciclo de retroalimentação, entendeu? Você vê as coisas naturais, você cria um conceito natural na tua mente natural e dependendo de quanto tempo você passa se alimentando das coisas naturais, é claro que esse animal vai ter muita força, né? Então é isso que você acaba discursando, comportando, agindo, decidindo pela mente natural. Mas, ao mesmo tempo, você tem a identidade espiritual, que tem a mente de Cristo e que tem os olhos do entendimento espiritual. Você vê, são 3 para lá e 3 para cá. São iguais, né? É claro que o natural um dia vai voltar ao pó e o espiritual é eterno. Mas por enquanto, que é o que nos interessa, nós estamos convivendo na mesma casa, cara, que é esse vaso que Deus criou e colocou tudo isso dentro. Então, o dilema do ser humano reside aí. Por quê? Porque o Filho de Deus, né? Falando do Filho de Deus, esse Filho de Deus, ele tem ao mesmo tempo uma guerra que é na sua mente. A mente de todos nós é como se fosse um grande campo de batalha,
E esse campo de batalha, ele é alimentado por aquilo que você dá mais atenção durante o teu dia a dia. Então, esse tipo de alimento é o que vai conformar essa imagem que você tem na tua mente. Por isso é que eu digo aqui, quando você quiser conhecer alguém intimamente, por dentro, o que aquela pessoa está pensando, você escuta o que ela está falando. Então ela vai falar e você vai fazer, vai pintar aí um quadro de como é que anda aquela mente, como é que está aquela pessoa no seu pensamento, o que aquela pessoa está produzindo na sua mente. Então, os olhos naturais e os olhos espirituais é um tema, como eu disse no início, que vai te fazer pensar bastante no que você mesmo já tem ou não. Aqui não existe ninguém mais adiantado e alguém que seja menor no entendimento. Não, aqui cada um tem a sua medida de fé e aqui eu estou falando com todo mundo de uma maneira que todo mundo entenda da mesma maneira e cada um vai dar o seu fruto de acordo com a medida de entendimento que receber. Entendeu? Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.